a sua família se converta. Por que que tem esse desejo tão forte no coração de Deus acerca da família? Aqui fala em primeira carta ao Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Você achou aí? Diz assim, vamos ler o 3 primeiro, 3 e o 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. O que é bom? Sempre está em oração, amém? Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, a vontade de Deus é que todo ser humano conheça a verdade de quem? Vamos, gente? De Deus. A vontade de Deus é que todos conheçam a verdade dele e não a nossa verdade. Pastor, mas a nossa verdade não é a verdade real, não é a verdade verdadeira, por assim dizer. A verdade de Deus é a verdade soberana. Às vezes nós temos um olhar para as pessoas e às vezes até julgamos ser pessoas de bem, essa aqui é salva, essa pessoa está andando num caminho reto. Ou até às vezes podemos olhar e condenar alguém pelos pecados que nós conhecemos da vida dela. Porém, o Paulo fala que nós temos que orar para que todas as pessoas conheçam verdadeiramente a vontade de Deus. Que elas conheçam ao Senhor. Então, a verdade só é explanada na sinceridade das coisas do ser humano se elas forem descritas de acordo com a palavra de Deus. Eu posso, por exemplo, fazer alguma coisa errada tentando, por exemplo, ajudar um filho. Você já viu casos desse tipo? O pai ou a mãe tenta fazer alguma coisa para ajudar, mentindo, enganando, trapaceando, fazendo uma coisa errada. E assim você sabe, né, irmãos, que para ensinar o que é certo é bem difícil, né? É ou não é difícil? Mas para ensinar o que é errado, você não ensina, é só você praticar. Você não precisa ensinar nada, você não precisa escrever nada. Fazer o errado já é automaticamente, você já deixou a lição escrita, como aquela palavra de Paulo, né? Como uma carta que todos estão... Vamos, gente amada, como uma carta que todos estão lendo. Você é uma carta viva de Deus. E se essa carta é uma carta que tem um destino bom, se a palavra é boa, se a palavra é de Deus, vai ser sucesso a sua vida. Agora, se aquilo que você está propagando é algo que desagrada a Deus, você também terá consequências disso. Então, ensinar o que é bom é difícil. Ensinar vai te custar tempo. Eu já ouvi alguns testemunhos na minha vida de pessoas que tiveram que lutar por muitos anos até que uma pessoa da família se convertesse. Tem alguns que estão aqui, já ganharam alguns irmãos, alguns familiares, mas há pessoas que talvez até hoje, desde que converteu-se ao evangelho, até hoje você anda sozinho com Jesus. Bendito seja Deus que você anda com Jesus. Amém? Que você ande com Deus. Mas muitos ainda não vieram ao pleno conhecimento da verdade que é Cristo. Não compreenderam Jesus, não entenderam o projeto de Deus. Então, base para a nossa mensagem de hoje. Deus, ele se revela para que você o conheça e transmita a verdade de Deus, não a sua verdade. Não o que você pensa ser, não o que você queria que fosse. Vamos falar a verdade, irmãos. País das Maravilhas só tem nos contos de fadas. É ou não é verdade? Todos nós já entendemos que a vida não é brincadeira. Nós temos que ter o compreendimento de Deus que as coisas são muito mais severas, são muito mais profundas do que realmente parecem ser. Bom, entendendo isso, nós podemos aprofundar a mensagem de hoje. Vai em Provérbios, Provérbios capítulo de número 19. Provérbios 19, versículo de número 2. O escritor sagrado, ele foi usado por Deus, pelo Espírito Santo, para descrever algo que me chamou muita atenção. O dia todo estou falando isso aqui. Provérbios 19, o versículo é o 2. Diz assim, você achou aí? Bem fácil de achar. Salmos, Provérbios. Depois de Salmos tem Provérbios. Diz assim, assim também, ficar a alma sem conhecimento não é... Bom, vamos parar no ponto e vírgula. Nenhuma alma que não está agregando o conhecimento. Qual conhecimento? A verdade que é a palavra, que é Jesus. Se eu não estiver aquecendo e me enchendo o conhecimento de Deus, isso vai me gerar um problema num dia. Vai chegar um momento que eu não terei a ferramenta para contra-atacar. Vocês se lembram que Jesus,
O apóstolo Paulo usa até uma expressão da armadura do cristão. Vocês lembram disso? Qual que é a única ferramenta que é usada para atacar? A espada, que referente à palavra de Deus, entendemos que a espada é a palavra. Então, se você não adquirir conhecimento da palavra, não conhecimento teológico, não conhecimento histórico, tem pessoas aqui que eu vejo que vocês são todos inteligentes, que já leram a Bíblia muito mais que eu, que tem muito mais conhecimento que qualquer outra pessoa, amém? É bom ter conhecimento em todos os sentidos, mas o conhecer a verdade de Deus é a palavra revelada, aquilo que Deus fala ao seu coração, aquilo que de forma detalhada ele te mostra para você como você tem que reagir perante a sua vida. Existem coisas que nós não sabemos que vão acontecer conosco, e vamos falar a verdade, a maioria das vezes que nós nos preocupamos e estamos ansiosos, o motivo é de que nós não temos confiança e nem entendimento do que Deus fala na sua palavra. Então ele fala, não é bom você ficar com a sua alma sem conhecimento, não é bom que você não tenha a palavra dentro de você. Por quê? Aí depois do ponto e vírgula. E o que se apressa com os seus pés acaba pecando. Quando eu não conheço a palavra de Deus, vamos, por exemplo, assim, o apóstolo Paulo falou a Timóteo, não pode nunca impor as mãos sobre a cabeça de ninguém de forma precipitada. O que significa a pessoa que se apressa com os pés? Uma pessoa que é precipitada. Pessoas precipitadas, elas agem muitas vezes para depois ver o resultado. Pessoas que se precipitam, que não deixam ser moldados pela palavra, nos momentos de adversidade, ela vai tomar direções achando que aquilo é o certo, porque talvez ela sinta aquela pressão, e agora, o que eu faço? É o que o missionário fala, né? É pegar ou largar, o que faz? Tem que largar, peraí, eu não vou fazer uma coisa sem pelo menos ter entendimento, peraí, mas eu já sei da palavra. Por exemplo, se eu sei que a Bíblia fala que é um pecado pecar contra o Espírito Santo, e um pecado que não tem perdão, eu vou pecar contra o Espírito Santo? Eu vou blasfemar do Espírito Santo? Então, quer dizer, eu preciso desse conhecimento, e esse conhecimento já está onde? Já está no meu coração, eu não preciso, peraí, então eu vou estudar mais um pouco. Não, essa palavra já está em meu coração, já sei que isso é uma coisa errada. Um exemplo, por exemplo, que eu posso dar para você. Eu sei que eu não posso matar o irmão. Só que o irmão ele fez umas coisas muito feias para mim. Ele fez umas coisas terríveis para mim. Eu vou lá e mato o Marcelo, irmão. Aí vocês falam amém. Ué, não, mas não pode matar o Marcelo. Vocês gostam dele, né, irmão? E o pastor, pode matar? Eles defendem você e querem me matar, você viu? Então, quer dizer, eu vejo para você ver como é as coisas. Então, tem pessoas que ela age primeiro, depois ela vai ver a consequência. Tirar a vida de alguém não é só o pecado no sentido de você, não matarás. E a consciência do ser humano daí em diante, irmão? A não ser que a pessoa esteja perturbada a ponto de estar endemoniada de tal maneira que ela já nem tem mais noção do que faz. Porque o demônio pode estar na vida de uma pessoa assim, mas não são todos os casos que são assim. Antes da pessoa errar, ela tem a consciência no coração. Ela sabe o que está fazendo. Claro, existem casos extremos que realmente o demônio está possesso da pessoa. Mas vamos entender, pessoas que precipitam-se e vão correndo pecar, são pessoas que não estão aprendendo e não estão retendo a palavra. Quanto menos você retém a palavra, e outra coisa, gente, para ser bem direto, não é só você guardar a letra. Irmãos, vamos fazer o seguinte, quem se lembra o dia que houve um momento que os filhos de Seva, era um judeu principal na sinagoga, tinham filhos que via a obra acontecendo e queriam talvez ali ser sacerdotes também, queriam também fazer parte da obra de Deus, e eles vão expulsar demônios. Lembram desse caso? Não vou abrir para a gente não mudar aqui o contexto da pregação. E eles vão expulsar o demônio. E quando eles chegam para expulsar o demônio, eles chegam assim, em nome daquele em que Paulo prega, esconjuramos que saia desta vida. O demônio começa a dar risada dele. É assim que funciona quando você tenta bater de frente com o mundo espiritual, você tenta bater de frente com os demônios sem conhecer a Deus, sem você ter a palavra que vai confrontar. Prova viva é o próprio Jesus. Jesus estava diante de uma situação adversa. Jesus passou 40 dias de jejum e oração. Esses dias eu até comentei com uma pessoa, pastor, eu não sei o que acontece, agora que eu estou na campanha, agora que eu estou lutando, pastor, parece que está tudo difícil.
Parece que a coisa piorou, pastor. Parece que até que eu comecei a levar as coisas de Deus a sério, estou dizimando, estou ofertando, estou andando com Deus, pastor, é um turbilhão de problemas. Meu irmão, Jesus passou jejuando 40 dias, terminou o jejum, os anjos vieram abraçar ele. Ah, vocês conhecem a palavra. Quem que veio abraçar Jesus ali? Quem queria fazer de propósito para Jesus desanimar? O diabo. Então entenda, irmãos, que não é porque você vem muito para a igreja que você vai ser o queridinho. Você tem que ter o conhecimento da palavra para confrontar o inimigo. Jesus venceu o diabo usando o que, gente? Jesus saiu no tapa, mas alguns às vezes gostam de vencer no tapa, no grito. O único que venceu no grito foi o povo de Israel, que fez as muralhas cair, não o povo. O povo fugiu, o povo não caiu no fio da espada. Precisou de Jericó alguém bater um martelo, uma marreta nos muros? Como que se vence no grito? Deus falou, vocês vão gritar, o povo vão fugir, porque eles vão ver que é um grande exército que está chegando. Então, quando Deus nos dá uma direção, nós fazemos. E temos que ter cautela para falar. Às vezes nós queremos, dentro de casa, queremos vencer as coisas no berro. Quem já teve uns berrinhos em casa? Já passou com você? Pastor, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Irmão, é terrível isso. Pastor, eu não resolvo no berro, não, porque eu sou direto, pastor, chego e dou no rim. É pior ainda. Você entende a expressão? Tem gente que quer machucar, tem gente que quer ver mesmo, sabe, a pessoa sofrer. Quem age precipitadamente, sem o recurso da palavra, vai sofrer. E outra coisa, irmão, tem um problema ainda maior. Tem pessoas que ela não percebe que Deus está dando tempo, porque tem tanta coisa que ela faz que vai chegar uma hora que vai acontecer algo que ela vai ter que pagar o preço por tudo que ela tem feito. Mas eu sou de Jesus. Perguntinha bem básica para a gente aqui, você me responda aí. Jesus andava com 12 discípulos. E um dos 12 sabemos que traiu Jesus, que foi o Judas, certo? No dia da ceia, no dia mais importante de comunhão entre Jesus e seus discípulos, que ele dá um ensinamento que nós devemos fazer isso até o dia que ele voltar. Um dos maiores ensinamentos de Jesus, de comunhão, de contrição, de quebrantamento, de arrependimento. Chega aquele momento, Jesus fala assim, quem botar a mão no bocado de pão molhado comigo aqui, este é o que vai me trair. Irmão, eu acho que eu nunca mais comia pão na vida. Irmãos, ele estava tão descarado, ele estava tão endemoniado o coração dele, que ele fez questão de colocar a mão no pão. Tem gente que gosta de uma faísca, não tem? Pergunta para a pessoa do lado, você gosta de faísca? Você gosta de briga? Porque quem gosta de briga, sabe o que o diabo vai fazer? Ele vai fazer uma faísca na tua frente, para você explodir. Ele vai fazer a faísca na tua frente para você explodir. Quem vai sofrer? Você. O diabo já está condenado. Diga, o diabo já está condenado. Graças a Jesus Cristo. Ele já está condenado. Agora, interprete bem. Se Judas, no dia da ceia, estava contaminado pelo demônio, irmãos. Se Judas andando com Jesus 3 anos, aí tem gente que arrota a cebola, que arrota dizendo que eu sou crente há tantos anos, que eu sou o homem da palavra, eu sou a mulher da palavra. Espera aí. Ele andava com Jesus, porém o próprio Cristo disse, o diabo encheu o seu coração. Irmãos, cuidado, é preciso você atentar-se a esse texto. Primeira parte, não fique sem conhecer a palavra, para você não tomar atitude sem entender o que Deus fala. O que Deus fala sobre esse assunto? Como que eu tenho que agir sobre esse assunto? Segunda coisa, ele fala, quem está se apressando vai pecar. Quem quer pular etapas, peca. Veja que alguns podem, por exemplo, assim, Senhor Jesus, eu quero que o Senhor me ajude a resolver um problema, estão tentando a todo custo me atrapalhar, não está dando certo, pastor, Jesus, já falei com o pastor, já falei com os obreiros, já conversei com todo mundo, Deus mata aquela pessoa. Pergunta, o que a Bíblia fala? Eu não sei, pastor, eu acho que para mim a pessoa que faz mal para o crente tem que morrer. Quer dizer, você está usando de uma ferramenta que você acha, mas não é a vontade de Deus. Entenda, irmãos, claro que as pessoas podem dizer, não é você que sofre. Diga comigo, você não está na minha pele. Agora eu vou te dar uma resposta bonita, e nem você na minha.
Ah, pastor, mas o meu temperamento é porque a minha personalidade é forte. Não tem pessoas de personalidade forte? Tem ou não tem? Isso para Jesus é o quê? O Paulo falou disso, você sabia? O Paulo falou assim, ó, tudo que eu sou, tudo que eu aprendi, tudo que eu conheci. O Paulo era poliglota. O Paulo tinha um conhecimento vasto da lei. A lei mosaica para ele era algo decorado. No entanto, que ele era um principal. Você acha que é fácil você chegar num presidente e conseguir uma carta para prender todo mundo, irmão? Você ter liberdade para você fazer isso? Irmão, o Paulo não era qualquer um. O Paulo fala assim, gente, tudo para mim que eu era sem Jesus, para mim, é esterco. Sabe o que significa isso, irmão? Toda a vida, todo o conhecimento sem Jesus, irmão, é nada, não vale nada. Então, se eu realmente quero resgatar a minha família, o propósito de hoje no nosso coração, nosso dia de quarta-feira, eu quero resgatar a minha família. Então eu preciso primeiro conhecer a vontade de Deus. E, gente, tem pessoas que não medem as consequências. Eu já falei, acho que talvez o ano todo passado, eu falei muito sobre legado. De deixar um legado. Quem estava nos cultos vão se lembrar. Deixar um legado aos seus filhos, deixar um legado para os seus netos. Eu já disse isso quantas vezes e vou repetir até o fim da minha vida. Eu quero ver meus netos falar assim, não, vão lembrar de Jesus, vão lembrar do vovô Jefferson. Meu Deus do céu, estou ficando velho. Né? Vão lembrar do vovô Jefferson, o Biso, né? Ou aqui você chama o nono, né? O nono falava de Jesus. Nós não podemos de andar com Jesus, parar de andar com Jesus. Nós não podemos olhar para o mundo. Gente, pensa daqui 50 anos como vai ser esse mundo. Se hoje você falar que você nasceu homem, por ser homem, masculino, macho, como que é os cromossomos lá? É XX homem ou é XY? XY é homem? XY de tarde eu falei errado, irmã, viu que é bom aprender. Então assim, peraí pastor, mas hoje existe até as cirurgias plásticas que são feitas para mudar, né? A pessoa deixar de ser masculino para ser feminino, porém os cromossomos continuam sendo os mesmos. Ninguém muda, irmão, a identidade que Deus deu para você. Você pode não aceitar a vontade de Deus, mas ela é sempre soberana. A vontade de Deus está acima da minha. O querer de Deus sempre é acima do meu querer. Agora, quando eu faço a escolha, por exemplo, imagina, minha filha estava tocando teclado aqui agora, imagine que eu sonhei para ela ser a pastora que mais ganharia pessoas na África. Quem gostaria de ter um sonho de ver um filho ganhando muita gente assim? Sim ou não? Eu como pastor, se ela quisesse isso, meu Deus do céu, se isso fosse o chamado dela, nossa, para mim seria uma alegria cooperar com Deus para Deus usar ela. Porém, se não é a vontade dela, eu empurrar ela a ser uma pastora, ela vai ser um demônio na igreja. Você entende isso? Às vezes nós tentamos empurrar as pessoas para ser algo que Deus não quer. E às vezes nós temos a percepção disso aonde? Só aqui, ó. Só na cacholeta, porque a palavra não falou com você. Deus não disse que você tinha que fazer. Por isso, quem se apressa, vamos, vai dar. Irmão, cuidado, irmão, com essa euforia sem palavra. Tudo que você fizer tem que ter uma palavra. Mas não é só procurar uma palavra. Quer ver uma coisa? Quem procura coisas no Google? Você procura? Palavra que diz que pode separar. Põe no Google, vai aparecer 1 milhão de coisas. Palavras que dizem que você pode matar o outro. Réu primário vai preso, fica quantos anos? Quer dizer, a pessoa já está com o coração querendo fazer uma coisa errada. Quer dizer, ela não tem conhecimento de Deus, ela não conhece a Deus, ela não entende a Deus e ela age no natural da carne. Bom, falei bastante até aqui, acho que falei até demais do que eu queria falar. Põe, por favor, aí na tela, você pode abrir também, primeiro livro de Reis 16. Primeiro livro de Reis 16. Preste atenção, que enquanto você abre, eu vou comentando algo aqui. Uma das coisas importantes que a gente tem que ter no coração é compreender, irmãos, que se você não tomar o devido cuidado de você trabalhar com a palavra assim como ela diz, você pode repetir a maldade que aconteceu antes de você. Alguns de vocês podem falar, pastor, meus pais foram uma bênção para mim. Meus pais me ensinaram o evangelho, mas grande parte, posso dizer para você, pelo menos em teoria, ou até mesmo assim, olhando fisicamente, 90% das pessoas não tiveram uma vida assim.
A maioria delas cresceram sem conhecer a Deus. Então, a importância do Paulo falar, Timóteo, por favor, nós temos que orar muito para que todos conheçam a verdade que é Cristo. Não é o pai, não é a mãe, não é os irmãos, não é a igreja, eles precisam conhecer Jesus. Oremos para que isso aconteça. Aí vem, irmãos, algumas pessoas que elas não tiveram o cuidado de zelar da família, de cuidar da família, a ponto de serem bons exemplos. A Bíblia fala em 1 Reis 16, começa aqui a história de um homem amaldiçoado. Por que amaldiçoado? Tem pessoas que foram amaldiçoadas por outrem, e há pessoas que se amaldiçoam. Alguém de vocês conhece alguém que se amaldiçoa? Nunca viu? Eu conheço várias. Eu conheço várias pessoas que se amaldiçoam. Como, pastor? Quem vai se amaldiçoar? Com a prática dela. Tudo que eu faço em contrariedade à palavra, eu estou me amaldiçoando, eu estou preparando um problema. Na onde, gente? No futuro. Eu estou fazendo coisas que vai gerar um problema na minha vida. E isso vai, a ocasião do momento, às vezes, no calor do momento, você se apressa a fazer, mas aquilo não era que Deus queria, você fez no teu ímpeto. Lembra que a palavra diz lá em Gálatas, uma guerra entre você, tua carne e o Espírito. O Espírito de Deus fala o que você tem que fazer, mas a tua carne muitas vezes domina você. Por isso a importância de quebrantamento, a importância de você estar sempre diante de Deus, ligado na palavra, para não pecar, para não apressar-se e fazer do seu jeito. O rei Acabe torna-se rei depois de alguns conflitos. Eu não vou ter tempo aqui de abrir com vocês quais foram as histórias anteriores de Acabe. Só para título de conhecimento, quem está em casa às vezes não entende. Quando se fala rei de Israel, nós temos que entender, a partir de Salomão, preste atenção rapidinho aqui, a partir de Salomão, primeiro rei que foi o povo que escolheu foi Saul. Rei que Deus escolheu e abençoou segundo o seu coração foi Davi. Estes reinaram sobre todo Israel, todas as 12 tribos. O terceiro rei foi, quem escolheu Salomão foi o próprio Deus. Deus falou, Davi, este teu filho vai reinar, vai ser uma bênção, amém, gente? E Salomão reinou. Depois de Salomão, o reino não foi mais como era antes nesses 3 reinados. Aí dividiu-se os reinos. Não vou entrar no mérito de explicar, porque agora não tenho tempo. Mas se dividiu. Ficou Israel do sul e Israel do norte. Israel do norte com a porção maior de terra, que eram 10 tribos, a Israel do sul com 2 tribos. Ou seja, houve uma divisão enorme. Só que quando houve essa divisão, o projeto de Deus não era dividir por conta de tentar espalhar o povo. Não, a divisão era para provar para Salomão, para provar para todos que viessem a governar, que deveriam todos reinar debaixo da lei e da regra de Deus. Só que ao contrário disso, levantou-se um homem que não tinha linhagem real. Você sabe que na monarquia sempre passa de pai para filho, sempre vai ficar dentro da família, e assim foi a promessa de Deus para Davi. Aí quando chega o tempo desse reinado, o tal de Jeroboão, ele faz uma coisa horrível. O que ele faz? Ele, para não perder povo, porque apesar de ter errado, o filho de Salomão, chamado Roboão, ele era de linhagem real. Se perguntasse que sangue passa nas suas veias, Roboão, que sangue passava nas veias dele? Sangue de Davi, irmão. Irmãos, homem santo de Deus. Vamos falar a verdade. Quem usaria, não, eu sou filho de Davi, quem falaria assim? Você nunca falaria assim? Se você fosse da linhagem de Davi, você não falaria? Quem é filho de Abraão? Você não bate no peito e fala, sou filho de Abraão? É nessa expressão. Então, quer dizer, já tinha uma pompa em ser o filho de Davi. Só que ele, irmão, o Jeroboão, pensando que essa divisão era humana. Quem promoveu essa divisão foi o próprio Deus. Irmão, nunca pense que algo que Deus está fazendo vai dar errado. Acho que tem que desligar o ar lá, irmão. Eu acho, né? Tá, acho que gelou. Às vezes, irmão, nós não temos a percepção de entender que o plano de Deus está anos-luz de você. O plano de Deus está muito à frente de você. Aquela divisão era para trazer organização. Não era para que eles dividissem o coração de quem é Deus. Jeroboão fez 2 bezerros de ouro. Lembram disso?
Lembram? Ele faz um bezerro de ouro em lugares estratégicos, né? Ele prepara com a intenção de fazer o quê? Se esse povo for subir para Jerusalém, eles vão passar por aqui, vou levantar sacerdotes. O que é levantar sacerdotes? Quer ver, por exemplo, assim, ó, vamos dar um exemplo aqui. Gustavo, vem aqui, corre aqui, rapidão. Isso. Gustavo não despertou o dom de ser um pastor, por exemplo. Mas eu sabendo que ele é meu amigão, meu parceiro, tudo que eu falo para ele, ele faz. Ele faz até coisa errada para poder me agradar, porque nós somos parça. Quem já ouviu esse negócio aí, né? Nós somos parceiro. Aí eu chego e falo assim, gente, a partir de hoje o pastor da igreja é o Gustavo. O que eu estou fazendo aqui, irmão? Estou me precipitando, fazendo algo que Deus não mandou fazer. Porém, como autoridade do rei, o que esse homem vai ter diante de vocês? Se o pastor falou, se o líder maior falou que ele é, a partir de hoje ele, o que os irmãos vão fazer? Vão respeitá-lo como sacerdote. Foi isso que Jeroboão fez, gente. Olha que jogada maldita. Ele levanta pastores para poder, pseudo-pastores, para fazerem cumprir a vontade dele, não a vontade de Deus. E isso acontece hoje. Você está vendo isso e multiplicando cada vez mais. Então, obrigado, Gustavo, era só para dar o título aqui e mostrar que não tinha nada a ver o contexto, né? Mas para a gente entender, Jeroboão queria a todo custo não perder o governo, não perder a autoridade. E ele fez loucuras. E às vezes, para a gente não perder um filho, para não perder um casamento, nós cometemos loucuras. Eu vou ter ousadia de perguntar, alguém de vocês era da simpatia? Alguém foi no... Sua irmã? Foi no tarô, irmã? Não foi nesse negócio? Ia no cigano? Ia não sei na onde? Foi? Quem mais? Na macumba. Meu pai me levava na macumba. Para poder... Não, minha mãe, não, eu quero ir na macumba, quero saber o que ele está fazendo. Aí a carteira, né, irmão? Eu vou falar carteira, porque não tem outra palavra para falar. Ela abria, tá feio, hein? Irmão, meu pai vinha com mulher na porta de casa, deixava no carro a mulher, chegava lá assim, viu, teu marido está te traindo. Tem uns videntes meio doidos, né, irmão? Aliás, todos são doidos, porque a única coisa que pode revelar a verdade é a palavra, irmão. O homem é natural do pecado, gente. O homem peca. Então nós não temos que procurar do homem resposta para as coisas de Deus, nós temos que buscar a Deus para que o demônio caia por terra. Amém, gente? Então tá, tudo isso aqui aconteceu, houve essa divisão, e quando houve essa divisão, Jeroboão fez essa loucura, ou seja, todos que governaram depois de Jeroboão no reino de Samaria se tornaram reis que também adulteravam a palavra. Ou seja, todos eles ensinavam para aquele povo que estavam debaixo da sua liderança, dizendo, este bezerro de ouro é o Deus de vocês. Aí você pensa, irmão, nações nasceram, reis vieram, povos vieram, sacerdotes vieram, dizendo o quê? Quem é o rei de vocês? Quem que é o senhor de vocês? Esse bezerro de ouro. Hoje em dia existe muito bezerro de ouro? Tem ou não? Tem muitos bezerros de ouro. Sabia que bezerro de ouro hoje não é só imagem de escultura? Não é só a Maria, o João? Sabia que tem muito filho que é bezerro de ouro? Você não entendeu, vou falar de novo. Tem muitos filhos que são bezerro de ouro dos pais. Tem marido que é esposa. Tem maridos que são o quê? O bezerro de ouro da esposa. Ou ao contrário. Tem esposas que são o bezerro de ouro do marido. Você entendeu, né? A idolatria que idolatra a pessoa. O templo é idolatrado, o pastor que é idolatrado. Irmão, se deve prestar reverência, respeito às lideranças, mas Senhor é só Jesus, irmão. Amém? Senhor é só Jesus. Nós temos que orar para que esses líderes nunca se corrompam, para que eles nunca desviem seu coração. Mas chegou agora onde eu queria falar com vocês. Vários reis passaram até que chegou o Acabe. E o Acabe seguiu a linhagem de todos. Perceba, irmão, que a pessoa que vive seguindo o caminho errado, a vida dela é errada igual ao que foi antes de você. Perceba isso. Uma pessoa que viveu seguindo os passos errados dos outros, também vai viver quebrando a cara a vida toda. Prova para você aqui, versículo 29. Falei tudo isso para chegar aqui. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa. Preste atenção, o rei Asa governava Judá. Lembra que eu falei da divisão, né? Falei tudo para você entender a divisão. E o rei Acabe começa a governar em Israel, que é a parte de reino de Samaria. Versículo
ainda de número 29. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Olha um pouquinho, pastor. Não vou abrir o texto porque meu tempo já está explodindo aqui. Mas o rei Asa, ele reinou praticamente 41 anos. Irmão, as pessoas que reinam nessa vida são as pessoas que são obedientes a Deus. As coisas de Deus na vida de quem anda com Deus é o que, irmão? Duradoura. Por exemplo, você conheceu Jesus, desceu as águas, se tornou uma nova criatura, irmão, a salvação é duradoura até o dia do Senhor, irmão. Agora, muitas pessoas reinaram, desceram as águas, mas não teve um arrependimento, não teve uma mudança, ou seja, a vida dessa pessoa como cristão não foi o que, gente? Duradouro. Não foi algo eterno. Por isso que a gente tem que ter um compreendimento da palavra e perceber por que o rei Asa já estava governando antes de Acabe, e depois do rei, o Acabe morreu e o Asa estava reinando ainda. O povo que anda com Deus é guardado, irmão. O povo que a revelação da palavra é guardada e praticada, o tempo de vida vai ser maior. E outra coisa, o reinado de Asa é marcado, sabe pelo quê, gente? Pela busca real a Deus. Para não colocar em deuses estranhos na oração, de não colocar em deuses estranhos dentro da igreja, amém? O Asa reinou, irmão, e andou com Deus, não é que não teve conflito. Nós que andamos com Jesus temos conflitos, temos dificuldades? Temos, mas a diferença é que quem vai me guardar é isso aqui, palavra de Deus. Ele vai me guardar, a palavra vai me guardar. Agora, quando eu me precipito e faço automaticamente tudo que vem na minha cabeça, quem vai me guardar? Eu mesmo. Até a hora que você não pode se guardar mais. Conversava esses dias com o irmão, tem pessoas que ela consegue guardar a si mesma achando ser a dona da verdade em tudo, até o dia que encerram ela numa prisão. Tem pessoas que ela acha que nunca vai acontecer, até o dia que acontece. Irmãos, note o que a palavra de Deus diz. Esse homem começou a reinar, versículo 30 agora, e fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais que todos os que foram antes dele. Você veja, irmão, que é um bolo de problema que vai crescendo, cada geração que passa, aumenta mais. Irmãos, isso tem que quebrar a partir de você. Tem que parar a partir de você. Ah, pastor, é que, já viram as pessoas que falam assim, não, porque é que eu sou descendente de italiano, por isso que eu sou meio briguento assim. Eu sou descendente do céu, irmão, e você? Ah, pensei que você era dos italianos. Ah, mas pastor, eu sou descendente de africano. Irmão, da onde você seja, lembra que o Paulo falou? O Senhor abriu a porta para quem? Para judeu. Lembra do texto? Para gentios, para gregos, para romanos, para patobranquenses, amém? Deus abriu a porta para todos nós, irmão. Jesus abriu a porta pagando o meu pecado. Então eu não tenho mais que viver segundo aquilo que eu era, aquilo que o mundo queria que eu fosse. Porém, tem gente que veio do que era errado e ao invés de melhorar, ela fez o quê? O que era ruim, ela piorou. Irmão, tem gente que depois de convertido é pior do que antes de ser de Jesus, irmão. Tem gente que era, um capetinha, agora é 2 peta. Não é só capeta, é 2 peta. Virou 2 demônios, a pessoa era errada, a pessoa diz que é de Deus agora. Irmão, a Bíblia não fala que quem estabelece reis, quem tira os reis não é Deus? Irmão, Deus deu, olha o tamanho da oportunidade de Acabe, irmão, já pensou, todos os reis que estiveram na parte de Israel, de Samaria, se chegassem ali e chamavam a idolatria, todo mundo idólatra, o Acabe tinha a chance de fazer o quê, irmão? Acabar com a idolatria e honrar a Deus. Só que ele não quis fazer isso. Eu não vou falar mais aqui porque, aliás, eu vou ler o 31 e termino. Diz assim, e sucedeu que como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, como falei para vocês mais cedo, ainda tomou por mulher quem? O caldo engrossou, né, irmão? Filha de quem? Filha do próprio demônio, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele. Quer ver uma coisa? Antes de eu falar desse texto, põe para mim na tela aí rapidinho.
2 Coríntios 5, 14 e 15. Só na tela rapidinho para a gente poder entender aquilo ali. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para que... Ô Jesus, espera aí, eu estou lendo o texto equivocado. É primeira, filhão. É 1 Coríntios 5, 14. Deixa eu ver se é isso aqui para não... 14. Tirar depois. Ô Jesus. É porque eu marquei o contrário. Obrigado, irmão. 1 Coríntios 15, 33. A irmã copiou meu esboço hoje, né, irmã? Olha ali comigo, vamos ler. Não. Gente, só foi um equívoco, tá? Calma, vamos voltar para o culto. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. O Acabe já estava errado, não estava? Se juntou com alguém, gente boa. A influência dessa mulher fez ele piorar como rei. Tem pessoas que chegam na nossa vida e elas nos influenciam de forma negativa. Quer ver uma coisa? Olha uma prova. Põe na tela Marcos, capítulo 5, capítulo 14, versículo 54. É que é muito número, né, gente? Eu gosto de ler. Número não é muito meu forte. Vamos lá, vamos ler junto aqui, ó. E Pedro o seguiu de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado com os servidores, aquentando-se no lume. Olha um pouquinho, pastor. O Pedro, momentos antes disso aqui, Jesus chama ele e avisa: ó Pedro, eu vou ser entregue, e os soldados vão me levar, e assim tem que ser. E o Pedro, na hora, né, quer ver, ó, presta atenção, Provérbio 19, 2, aquele que se apressa? Não, Senhor, o Senhor não vai ser preso. E outra coisa, se vierem prender o Senhor, eu vou no seu lugar, eu morro pelo Senhor. Diga comigo, mentiroso. Está aí o crente que acha que é melhor do que o outro, irmão. Irmão, Pedro, ele, por mais que foi um grande líder, um grande apóstolo de Deus, ele achou que podia falar sem esperar Deus dar a resposta para ele. Era só ele ter feito o quê? Fica quieto, Pedro, espera eu terminar de falar. Mas ele gosta de fazer o quê? De se apressar sem conhecer a vontade de Deus. Aí o que acontece? Jesus fala assim: Pedro, vem aqui. Deixa eu falar um negócio para você, amigão. O galo não vai cantar 2 vezes e 3 vezes você vai me negar. Quer dizer, essa madrugada vai cair por terra o que você disse que faz até o possível para dar a vida por mim. Cuidado, irmãos, para que nós não sejamos as pessoas que falam uma coisa, mas não tem nem sequer coragem de fazer o que está falando. Amém, Jesus? Eu, de verdade, se tem algo no meu coração que eu não faço, é falar de uma coisa que eu não tenho fé para fazer. Se você não tem fé para tal coisa, não julgue quem tem. Amém, Jesus? Tem que crescer na fé. A Bíblia fala, se está faltando fé, faça o quê? Peça a Deus que Ele vai te dar. Deus me dá a palavra para me crescer na fé sobre esse assunto, para me vencer esse obstáculo aqui. Agora, se olharmos para esse texto, pensando que Pedro está ali titubeando, Jesus avisou ele. Chega agora o momento que Jesus é preso. Só que Jesus está fazendo o quê, irmão? Está acontecendo o quê com ele? Está apanhando, ele está sofrendo. Aí o Pedro começa a fazer o quê? Começa a se afastar. É a típica atitude da pessoa que começa a desviar-se. Sabe aquela pessoa que se converte, ela quer, quanto mais ela puder ouvir Deus, ela quer. Quem lembra da sua conversão? Você lembra no começo que você queria ouvir o pastor pregar o tempo todo? O pastor falava, nós vai, nós vem, nós fumo. E você fala, nossa, que palavra. Nossa, o pastor nem falar sabia direito. Igual o Pedro, pescador, irmão. Igual eu, não sei falar direito. Estou aprendendo a falar, igual criança. Irmãos, o pastor pregava a coisa mais simples do mundo, você voltava deslumbrado para casa, porque aquilo enchia você do conhecimento de Deus. E quanto mais você quer Deus, mais você se dispõe. O Pedro passou 3 anos andando com Jesus, e aprendeu, até que ele trai a confiança de Jesus, que ele vira as costas, começa a se afastar. A pessoa ela vinha para os cultos participar, ela para de vir nos cultos. Ela vinha pelo menos uma vez na semana, ouvia todos os cultos. Daqui a pouco ela fala, não, agora acho que eu já sei bastante disso. O Pedro não achava que sabia bastante?
Ele não achava, não, senhor, pode ficar tranquilo que eu resolvo a parada aí, eu tenho até uma espada aqui. Fala, misericórdia. Fala de novo, misericórdia. Sabe o que significa isso, irmão? O Pedro passou 3 anos do lado de Jesus escondendo uma... Eu vou falar de novo, porque você não entendeu o propósito que eu falei aqui. Jesus e Pedro andando lado a lado por 3 anos. Ele conseguiu andar. Eu acho que o Pedro andava assim, ó, com a espada. Parece brincadeira, você dá risada, né? É para dar risada mesmo, mas é verdade. Você acha que Jesus ia andar com um homem para defender ele? Me responda, gente. Não! Quem que é a defesa do Senhor? Ele mesmo não disse, se eu quisesse, eu mandava agora o meu pai que me enviaria uma legião de anjos. Precisava de alguém armado? Mas está lá o irmão, andando com a espada assim, ó, para ninguém ver. Aí se o pastor souber que eu tenho uma mansa louco no carro, meu Deus. O pastor souber que eu ando com ele ali, um pedaço de madeira, para se eu achar uma reta, eu arrebento na orelha. Espera aí, mas isso é vontade de Deus? Isso é vontade de Deus, gente? Não é. O Pedro passou 3 anos e meio com Jesus e chega um dia que ele fala, espera aí, Jesus, eu guardei a minha espada. Quer dizer, a palavra que ele dizia com a boca cheia que guardava, ele não guardava. Cuidado para que não sejamos esse cristão que não tem a palavra de Deus. Quem não conhece a vontade plena de Deus, presta atenção no pastor, quem não tem a vontade plena, a vontade soberana de Deus, vai pecar e vai cair, vai transgredir, vai desanimar e vai desistir e vai se desviar. Graças a Deus que o último versículo do capítulo 14, irmão, o último versículo, veja qual que é o último aí, olha lá, vamos ler comigo lá? Vamos junto? E o galo cantou 2ª vez, e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus tinha dito. Irmãos, olha para mim um pouquinho, quando você estiver na pior das piores sarjetas, não se esqueça da palavra. Amém? Não se esqueça da palavra, por quê? Termine. Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E ele saiu de que jeito? Chorando. O que a gente entendeu aqui, irmãos? Porque nós sabemos a história do Pedro depois disso, né? Sabemos? O que o Pedro fez? Foi se enforcar igual Judas? Se arrependeu e se tornou um dos maiores apóstolos da igreja. Ou seja, se você entrou nesse quadro, quer dizer, para você também tem chance. Para um familiar teu também tem chance. Entendeu? Por mais errantes que sejamos, então quer dizer, só que a diferença de Acabe, voltando aqui para não ficar, né, o pastor não está perdido não, eu sei onde eu estou. O Acabe tinha a oportunidade de mudar. Quem lembra que o Acabe viveu no período do profeta, um dos profetas mais poderosos que Deus trouxe na terra. A Bíblia fala que Elias falou assim, Senhor, fala o seguinte aí, eu quero 3 anos e 6 meses sem chuva. Irmão, uma oração fez que a terra ficasse sem uma gota de água por 3 anos e meio. Uma oração. Será que esse homem era usado por Deus, gente? Sim ou não? O que você acha? E ele viveu no tempo de quem? Do Acabe. O Acabe não tinha que falar, puxa vida, o que eu estou fazendo é... Irmão, tem gente que acontece isso aqui, ó. Põe para mim na tela rapidinho ali. Provérbios 29, 1. Isso aqui é doloroso ouvir, viu, gente? Isso aqui dói. Leia. O homem, o ser humano, que muitas vezes é repreendido, essa pessoa fica como? Endurece a cerviz. E quando essa pessoa endurece a cerviz, irmão, olha o que diz. Será quebrantado de repente sem que haja... Estamos falando do assunto quebrantado. Põe para mim na NVT aí, Vini. Nova versão transformadora. Leia nessa versão. Quem sempre recusa aceitar ser repreendido, será sempre o que, irmão? De que forma? Não, porque eu faço, porque eu isso, porque eu aquilo. Vai ser de repente, vai ser quebrantado. Ela não vai ver nem de onde veio o problema. Aí diz, né? Sem que possa se... Irmão, você que está ouvindo a palavra, que está deixando Deus falar com você, é uma oportunidade, porque muitas pessoas vão querer esse tempo para reaver o que está errado, mas não vai conseguir. Lembra que eu preguei na quarta passada para vocês? Quem estava aqui vai se lembrar que o resgate não sou eu que resgato, quem resgata é Cristo. Quem me resgatou foi o sangue de Jesus. Irmãos, nós não podemos salvar a ninguém. A obra do Jefferson não é salvífica. A única obra salvadora e redentora é a de Cristo.
Então veja que se uma pessoa, irmão, passar a vida inteira errante, mesmo tendo oportunidade de mudança, vai chegar uma hora que ela vai ser quebrantada sem ter tempo de cura. Ou seja, não vai ter oportunidade. Você já percebeu que o Acabe, não vou ter tempo mais para falar dele, meu tempo já acabou, mas se você quiser estudar mais aqui, a partir do capítulo 17, continua falando disso. O Acabe, irmão, ele vai insistindo. Ele chega a chamar o pastor do quê? Alguém lembra como que ele chamou o pastor Elias? Pode falar o senhor bem alto. Como que é o pastor? Perturbador. O pastor que fala a verdade, que ensina o evangelho, é o perturbador. Toda vez que eu vou no culto, o pastor prega a mesma coisa, parece que é para pegar em mim, mas é para você mesmo. E não é o pastor, eu não tenho nada a ver com a sua vida. Agora, o que Cristo está falando com você, aproveite a oportunidade antes que não haja cura para o que você está vivendo. Tem gente que está emaranhado na prostituição, no adultério, em tudo que é coisa que não presta. Deus está dando tempo, mas ela não ouve a Deus. Teve um dos maiores profetas no tempo dele. Irmão, vamos falar a verdade, pastor Jefferson fosse igual a Elias. Pode deixar, irmão, que todos esses demônios aí que estão se levantando, eu vou mandar fogo. Deus, manda fogo aí. Não era o que Elias fazia? Não era o que Elias fazia? Irmão, se um homem tão cheio de unção, de poder quanto Elias tinha de Deus, que não morreu, que foi arrebatado, Deus tomou Elias para ele, diga amém. Se esse homem era chamado de perturbador, imagine nós, meros comedores de arroz e feijão. Não colocando, gente, não estou colocando divindade em Elias, amém? Um homem de Deus, ele só era um homem usado por Deus. Agora, interprete, irmãos, aí vai a gente, irmão, achar que sabe alguma coisa. Vai chegar o momento, irmão, que a maneira que eu estou conduzindo a minha vida, vai chegar o momento que eu vou sofrer. Tem esse momento, ele pede, Elias, vai lá, ora de novo lá para que volte chuva, volta a chover. Manda matar o Elias agora, já que choveu, encheu os rios, manda matar ele antes que ele ore de novo. Se ele orar de novo, nós fica sem água de novo. Mandaram matar Elias. Todas as pessoas que chegavam para matar Elias, não tinha tropa para defender o Elias. Ai daquele que usa das coisas do homem para fazer a obra de Deus. As coisas de Deus são feitas com as coisas de Deus. Ele pega, irmão, e fala assim, viu? Peraí, o que está acontecendo aqui? Senhor, vem aqui, Marcelo, você é o perturbado que está lá. Meu Deus, vou morrer, pastor. Olha os inimigos aí, ó. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Fala assim, sabe de nada. Fala para ele. Vem aqui. Você está endemoniado, peraí. Nome de Jesus. Calma, é brincadeira, irmão. Jesus, abre os olhos dele, para ele enxergar que mais são os que estão com a gente do que os que estão com o inimigo. Aí ele fala assim, e agora, profeta? Sai para fora da tenda, ele olha para fora assim, fala, ué, eu agora mesmo vi um exército de inimigo. Ele olha para fora e vê toda a tenda cheia dos anjos de Deus. O exército de Deus estava ali para proteger o Elias e o Geazi. Às vezes você está ouvindo a pregação, o pastor está sendo usado por Deus para dizer, você vai sair dessa cova, tua família vai ser resgatada, e você, meu Deus, e agora? Deus não quer que você fique chorando, Ele só quer que você creia na palavra, só creia. Creia na palavra de Deus. Agora, se você ficar perturbado, vai resolver o quê? Não vai resolver, irmão. Você vai ficar ansioso, vai ficar preocupado. Esqueça, irmão, que o inimigo tem força, a força está na mão de Deus. Acabe teve todas essas experiências, pergunta com resposta, se converteu? Então não é o pregador que muda a história, o que muda a história é conhecer a Deus. Se você conhecer a Deus, pastor, mas eu estou aqui na igreja da graça, aqui, eu estou aqui com o senhor aqui, nosso pastor é um grande pastor, irmão, o pastor é comedor de arroz e feijão igual você, pecador igual você, eu preciso de conhecer a Deus para vencer o inimigo, para vencer os combates que vierem diante de mim. Agora, se eu tenho uma oportunidade, você me dá mais um minutinho, você me dá? Põe para mim na tela, por favor. Ô Jesus. Primeiro, Pai querido. Acha para mim aí, filho, que concordância há entre luz e trevas. Eu escrevo tão bem que até a minha letra. Ajuda o pastor, né? Tem que escrever no computador e imprimir, que é mais fácil, né? Achou? Eu marquei 5, né? E era 6. Eu escrevi 6 e pensei que é 5. Vamos ler? Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça?
Tem como andar junto? Você está vendo o Brasil, justiça e injustiça, andando junto? Triste quando acontece isso, né? O povo sofre ou não? Sofre, né? Que sociedade existe, né? Tem a justiça com a injustiça. E que comunhão tem luz com trevas. Ou seja, aqui agora, quem está na luz, diga amém. Amanhã cedo levanta na escuridão das trevas do inferno. Que comunhão existe, irmão, de um crente, irmão, que anda na luz com as práticas das trevas? Que comunhão tem? Ou seja, existe comunhão nisso? Não. De manhã eu usei um exemplo, o pessoal deu risada. Que comunhão há o traficante com o policial? Existe? Deveria existir? Existem alguns que não deveriam estar na luz. Por isso que o Senhor fala na boca de João, lá a primeira carta de João fala assim, que alguns saíram, mas porque nunca foram de Jesus. Porque se fossem de Jesus, nunca tinham saído. Quem é de Jesus, enfrenta o que tiver que enfrentar, porque a obra do Senhor na nossa vida é duradoura. Sabe o que é isso? A obra de Deus em nós é eterna. Eterna. Quer dizer, quando chegar o dia da segunda morte, você vai morrer? Meu Deus, não me assustem. Vocês têm que ler Bíblia. No dia da segunda morte, você vai morrer? Não. A igreja do Senhor não verá a segunda morte. Está lá em Apocalipse. Ou seja, haverá o dia que você vai ver, puxa, valeu a pena servir única e exclusivamente à vontade de Deus e não a minha. Seja feita a vontade de Deus e não a minha. Caminhe com Deus, trilhe com Deus. Por que o Paulo fala isso? Você pode ler? E que concordância há entre Cristo? Irmão, se a autoridade máxima que era Acabe servia a Belial, como é que ele pode ser usado por Deus, gente? Como? Não tem como. Então entenda, irmão, se há ainda resquícios do mundo no nosso coração, nós temos que, mas para ontem, arrancar isso. Amém, gente? É você que tem que fazer isso. É uma decisão. Aí ele termina, né? Ou que parte tem o fiel com o infiel. Não existe, irmão. Ah, pastor, há uma pauta aí no mundo rodando dizendo que nós temos pastores, pseudo-pastores, que se dizem pastores pró-aborto. Como um negócio desse, irmão? Vai ter comunhão com nós que defendemos a vida que é de Deus? Não vai. Agora, se começar a andar junto, vai acontecer o quê? Um vai se vender para o outro lado. Prova viva. Quando Pedro estava com frio, ele se afastou de Deus, ele procurou um monte de crente para se juntar a eles? O que ele fez? Se juntou com os infiéis. Pergunta, quem estava naquele pátio que Pedro estava sentado? Quem estava ali, momentos depois daquela madrugada, quando chegou o momento de Pilatos falar, soltem Barrabás, ou soltem Jesus, o que se chama Rei de Judeus, quem vocês querem soltar? Aquela multidão que Pedro se assentou para se aquecer com eles? Solte Barrabás, e Jesus? Vocês estavam lá? Quer dizer, aquele povo que estava ali, irmão, não tinha nada para dar para o Pedro. Você escuta a tua vizinha, você escuta a amiga do teu trabalho, você escuta o parente, a avó, o tio, até o papagaio fala, você dá crédito. Mas o que Deus fala, o que Deus te mostra, você não dá crédito. Isso é o problema de muitas pessoas não estarem conseguindo ver a sua família resgatada, porque há uma aparência de crente, mas qualquer coisa que eu estou ouvindo lá que é do diabo, eu me aqueço com aquilo. O que é se aquecer com aquilo? Você começa a aceitar. O Pedro já pensou, irmão, o homem de Deus, lembra que aconteceu? Uma mulher viu, mas você não é Galileu? Você não andava com Jesus? Não andava não. Irmão, em poucas horas ele conseguiu mudar a ideia da fala dele. Ah, pastor, ele fez isso por medo. Por que ele fez isso por medo? Porque ele não tinha a palavra viva. Ele teve Jesus durante muito tempo, mas ele não guardou a palavra viva. No entanto, que ele chorou amargamente. Arrependeu-se? Se tornou verdadeiro? Que esse culto seja, em nome de Jesus, o culto para trazer muita gente para a verdade. Verdade mesmo, sabe? Deixar desse negócio de aceitar o diabo fazer de você o que quer. Põe na